Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesias e mensagens no YouTube. A mensagem de hoje intitula-se Animais têm Karma e traz por epígrafe a seguinte pergunta: será que um animal que sofre de alguma doença maligna ou se torna mortífero pelo treinamento humano adquire karma? Narra a Bíblia que Sansão, enfurecido com os filisteus, saiu à caça de 300 raposas, amarrou-as duas a duas pelos rabos, prendeu em cada par de rabos uma tocha acesa e soltou as raposas nas plantações de trigo de seus inimigos. O fogo incendiou não só os imensos trigais, mas também os bosques de oliveiras e inclusive as raposas. Desde as eras mais antigas, o homem tem usado os animais em suas artes de guerra. Cavalos, mulas, cães, pombos, golfinhos, leões marinhos foram parte vital da máquina de guerra das nações, principalmente, de forma um pouco mais sofisticada, nos últimos séculos. Esses animais foram utilizados como mensageiros, espiões, sentinelas. Carregaram suprimentos para a frente de batalha, reconfortaram soldados feridos e morreram aos milhares sem nenhum reconhecimento posterior. Segundo estatísticas recentes, 10 milhões de cavalos e mulas, 100 mil cães e 200 mil pombos foram alistados no esforço das últimas guerras. Cavalos e mulas carregavam munições e alimentos, cães eram deixados famintos e treinados a procurar alimento embaixo dos tanques inimigos, carregando bombas que eram acionadas à distância por seus treinadores, o que levou os exércitos de ambos os lados a exterminar todos os cães considerados inimigos que vissem no campo de batalha. Pombos atuavam como operadores de telecomunicações e até mesmo carregavam câmeras minúsculas implantadas nos olhos para registrar as posições inimigas. Na Primeira Grande Guerra, 194 americanos de um batalhão soltaram um pombo-correio chamado Cherami para informar aos aliados que estavam isolados atrás das linhas inimigas. Cherami perdeu um olho e uma perna ao atravessar uma barragem de artilharia alemã, mas continuou a voar, percorrendo cerca de 40 quilômetros em meia hora. O chamado Batalhão Perdido retornou às linhas americanas 4 dias depois. Mais recentemente, golfinhos e leões marinhos foram treinados na Crimeia pela Força Naval da Ucrânia para missões de combate e passaram a integrar as tropas russas depois da incorporação da península à Rússia. O objetivo do treinamento era preparar os animais para usá-los na localização de armamentos, objetos e pessoas que estivessem submersos. Os cientistas observaram que os golfinhos possuem um reflexo natural para empurrar em direção à superfície indivíduos que estejam se afogando, o que é justificado por sua necessidade de respirar fora da água e pelos fortes instintos de sobrevivência e de cooperação em grupo de que são detentores. Por conta dessas características, os golfinhos são apreciados nos trabalhos de resgate de pessoas afogadas, mas seu instinto também pode ser aproveitado para localizar e até mesmo matar mergulhadores inimigos. Basta fixar uma arma afiada no animal.
Anos depois da paralisação do programa soviético, alguns detalhes do treinamento realizado no aquário de Sebastopol, na Crimeia, vieram à tona, como o uso de agulhas e seringas envenenadas presas aos animais que aprendiam a se aproximar dos mergulhadores inimigos com esses objetos. No entanto, segundo um especialista do aquário de Moscou, os golfinhos acabaram se tornando inúteis para esse tipo de missão. Enquanto os leões marinhos e as focas não tinham nenhum problema em realizar o trabalho, os golfinhos se negavam a repetir a ação após perceber o desfecho fatal de sua falsa brincadeira com os mergulhadores. Eram treinados também para missões suicidas, nas quais, com potentes explosivos amarrados ao corpo, deveriam localizar submarinos e navios inimigos. Mas essa medida também se mostrou inócua, visto que os animais pareciam saber de sua morte e, por isso, se negavam a cumprir as ordens dos instrutores. Atualmente, há apenas 2 centros desse tipo de treinamento, o de Sebastopol e outro em San Diego, na Califórnia, Estados Unidos. Nosso estudo de hoje trata deste delicado tema: animais têm karma? Será que um animal que sofre de alguma doença maligna ou se torna mortífero pelo treinamento humano adquire karma? Temos uma amiga professora que mora em Indaiatuba. Há alguns anos, ela nos questionou a respeito de um cão que havia morrido de câncer e nós lhe demos a resposta possível, mas ficamos em dúvida se o assunto tinha sido tratado com a profundidade e abrangência que requeria. Lendo, porém, há pouco tempo, no livro Chico Xavier, Mandato de Amor, uma entrevista concedida pelo médium mineiro a respeito desse assunto, percebemos que o tema é muito sério e ainda não foi equacionado em toda a sua complexidade. Essa nossa amiga dá aulas de inglês e italiano em sua própria casa. Uma de suas alunas perguntou-lhe se animais têm karma, visto que uma fêmea da raça pastor alemão que lhe pertencia morreu de câncer. A professora ficou em dúvida quanto à resposta e, sabendo que nos interessamos por esse tipo de assunto, pediu-nos auxílio. Nós também temos muitas dúvidas a respeito, mas, segundo estudos que vimos fazendo na doutrina espírita e em outras fontes, o karma, que é a soma de débitos e créditos de cada um, é fruto do livre-arbítrio. Note, o caro internauta, que dissemos soma de débitos e créditos, porque karma é vulgarmente entendido somente em sentido negativo, embora ele possa ser constituído só de bem-aventuranças, como é o karma dos anjos. Onde não há conhecimento do bem e do mal, não pode haver responsabilidade individual, porque a lei julga mais a intenção que o ato. Animais não têm livre-arbítrio, portanto não têm karma. Eles progridem pela força natural das coisas, arrebatados pela torrente do progresso universal e não por sua própria vontade ou esforço, como vemos em O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, questão 602. Podem até ser adestrados pelo ser humano dentro da relativa elasticidade da faixa em que evolucionam, atingindo níveis admiráveis de aprendizado. Mas isto não desmente a fatalidade estabelecida pela lei nesse patamar evolutivo, porque retornam à situação anterior logo que deixados à sua própria sorte. Eles só irão imprimir vontade e velocidade à sua evolução quando atingirem o reino humano. Os animais ferozes, que se destroem uns aos outros para se alimentarem, o fazem na mais perfeita inocência e somente para atender às suas necessidades imediatas. São comandados pelo instinto, que é o precursor da razão,
da inteligência e do livre-arbítrio, mas em um nível em que esse instinto é praticamente automático e mecânico. Quando ocorre um desastre ecológico de grandes proporções, como o afundamento de um navio petroleiro, o petróleo polui as águas, chegando às praias, infectando as plantas, matando os peixes, contaminando as aves e revestindo-as de negro, com aquela cobertura pegajosa que temos visto com muita tristeza na mídia. Não seria lógico dizer que os animais atingidos por essas calamidades estejam resgatando débitos do passado, porque animais não são devedores e, portanto, não têm o que resgatar. Já o mesmo não se pode afirmar em relação aos seres humanos, quando um terremoto ou um maremoto atinge determinada região. E notem aqui a sabedoria da lei. O cataclismo não ocorre naquela região porque as pessoas a serem atingidas estejam lá. Mas as pessoas em débito com a lei é que são conduzidas ao longo do tempo para lá, onde o evento, programado com grande antecedência, deve ocorrer. E isto acontece porque a lei divina não é lei de improvisos. Da mesma forma, o ambiente psíquico da Terra está poluído em grande parte por pensamentos satanizados, hediondos e feceninos, emitidos por vasta parcela de seres humanos imaturos e invigilantes, e pela vibração dos atos criminosos que eles engendram no silêncio das trevas e executam, tanto na calada da noite quanto à luz do dia, os quais fariam enrubescer os seres mais brutos da escala zoológica. Basta olhar o noticiário do dia a dia para ver a que nível subhumano pode baixar o espírito inconsequente do homem. Essas correntes de miasmas pestilenciais são de origem mental. A mente deformada pela falta de evangelho gera formas-pensamento que vagueiam em nuvens ou serpenteiam em faixas entre os humanos, conduzindo os vírus mortais das piores doenças deste mundo. Essas correntes de vírus passam a circular nas comunidades onde são geradas e dali espalhando-se a infeccionar a psicosfera do planeta, facilitando sua absorção pelos seres humanos que com elas se afinam, e de forma natural e automática, possivelmente também, a ser absorvida pelos animais e plantas de todas as espécies que por elas forem envolvidos. Até no reino mineral isto acontece. A água servida nos lares, cuja consistência quântica pode ser considerada um tipo perfeito de mata-borrão psíquico, também absorve as irradiações de amor ou ódio, tanto intelectuais quanto emocionais, geradas pela família no recesso doméstico, canalizando bem-estar ou mal-estar àqueles que dela se servem. É claro que, conforme já assinalamos, os seres humanos, em geral, não assimilam de forma aleatória e automática essas emanações nocivas como se fosse por osmose. Tudo está submetido a uma lei de compensação ou correspondência. Você só atrai o que se identifica com o seu ímã kármico. Enquanto um Nero assimilaria essas correntes de imediato, um Francisco de Assis passaria incólume por elas. As grandes transgressões à lei, perpetradas ao longo dos milênios por aqueles que afrontam as correntes do bem, entranham-se no psiquismo do infrator como cápsulas do tempo, que André Luiz chama de sementes de destino, e que serão liberadas no futuro de cada um para o necessário reajustamento. Mas as nuvens pestilenciais também concorrem
para lesionar educativamente os que, no reino humano, não aprenderam a vivenciar o orai e vigiai do Cristo, o maior antídoto que existe neste mundo contra o mal em todas as suas manifestações. Porque nunca será demais recordar, seremos responsabilizados não só pelo mal que fizermos, mas também pelo bem que por omissão deixarmos de fazer, dispondo de meios para realizá-lo. A respeito dessa expressão que empregamos há pouco, lesionar educativamente os que, no reino humano, não aprenderam a vivenciar o orai e vigiai do Cristo, é aconselhável atentarmos em relação aos animais no que preleciona o instrutor espiritual Druso, no livro Ação e Reação de André Luiz. Segundo esse instrutor de alta sabedoria, a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. Por isso, podem ser identificados na experiência terrestre 3 tipos de dores que condensamos a seguir. São elas: a dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. Vamos primeiro à dor evolução. A semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando, semi-consciente, para desenvolver os próprios órgãos, todos eles sofrem a dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. Vamos agora à dor expiação. A dor expiação, por sua vez, ao contrário da anterior, trabalha no ser humano de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça divina. Essa dor é simplesmente a cobrança compulsória exercida sobre os seres conscientes que não se dispuseram a quitar de forma voluntária o que devem à lei. São os que sofrem rilhando os dentes. E vamos finalmente à dor auxílio. Essa dor ocorre quando, pela intercessão de amigos espirituais devotados à nossa felicidade e à nossa vitória, muitas vezes recebemos a bênção de prolongadas enfermidades no envoltório físico, seja para ser evitada a nossa queda no abismo da criminalidade, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas na transição da morte. Sob o auxílio da dor auxílio, a alma se recupera de certos enganos em que haja incorrido na existência física, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. São os que sofrem irradiando uma serena aura de conformação. Vemos assim, em termos bem simples, que a primeira dor, a dor evolução, que atua de fora para dentro, é uma espécie de empurrão fraterno utilizado pelos mecanismos da lei para dar maior impulso evolutivo aos seres inconscientes ou semiconscientes. O sofrimento dos animais pode, em princípio, ser classificado dentro dessa categoria de dor. Portanto, no reino humano, as pessoas recebem de acordo com a semeadura. Semeiam o bem, colhem o bem, semeiam o mal, colhem o mal, submetidas que estão à lei de causa e efeito. Já nos reinos vegetal e animal, os seres desses reinos sofrem passivamente a influência boa ou má exercida pelo homem, que devido ao grau biológico e intelectual atingido, é o Senhor Supremo do planeta, gozando de liberdade para, em tese, destruir até a própria casa planetária que o acolhe. Mas, como a lei de Deus é justa,
Os seres passivos dos reinos inferiores que sofrerem indebitamente esses malefícios deverão ser beneficiados de forma natural e compensatória em sua marcha evolutiva. E as doenças que contaminam as plantas, bem como os sofrimentos que atingem os animais, não são perdidos. Irão sensibilizando progressivamente o espírito embrutecido do homem, amolecendo as fibras rígidas de seu coração, até que ele atinja o entendimento espiritual necessário para se tornar um colaborador de Deus no acolhimento amigo aos seres inferiores e na harmonização da vida universal.